Eu sou Marcela, sou professora do Departamento de Filosofia aqui da UERJ. O meu campo de trabalho é principalmente a área da estética, que é uma área da filosofia que se ocupa muito da arte, das obras de arte, e uma questão que me interessa muito na filosofia, que na verdade foi o assunto que me trouxe para a filosofia, é a questão do tempo, que talvez, assim, num primeiro momento, a gente não relacionasse tanto com o campo da estética, dos sentimentos de prazer ou até mesmo de desprazer que uma obra de arte, por exemplo, pode despertar, mas o tempo é uma categoria fundamental para a filosofia, não apenas pensar sobre a história, por exemplo, como aconteceu muito na modernidade, ou seja, refletir sobre os fenômenos históricos e a maneira como os diferentes contextos, os diferentes fenômenos ao longo da história podem ser pertinentes para o pensamento filosófico e não apenas a eternidade, como desde a tradição filosófica ocidental, a partir da noção de metafísica com Platão, parece ter marcado muito a base do pensamento filosófico essa busca por verdades eternas. Por que metafísico? Porque meta é o que está para além do físico, ou seja, para além do mundo do corpo que a gente acessa por meio dos nossos sentidos. Então, para além dos nossos sentidos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas paixões, a verdade almejada pela filosofia estaria então lá na eternidade do mundo das ideias de Platão, por exemplo. Lá não tem tempo, é eterno e não tem corpo. Ele é acessado exclusivamente pela nossa alma, pelo nosso pensamento, pelo nosso espírito. Inclusive daí a gente tem uma consideração não muito favorável para a arte por Platão, porque afinal de contas a arte convoca muito as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos sentidos corporais. O fato da arte convocar os nossos sentidos e despertar sentimentos possa ser algo válido e algo interessante também da perspectiva filosófica, foi tematizado posteriormente, e inclusive o campo da estética foi nomeado e foi aberto já na modernidade, justamente buscando refletir sobre o que é da ordem da ástesis, ou seja, do grego sensação. Sensação é algo que então acomete ao ser que nós somos, não pura e simplesmente de forma espiritual, mas ao ser que nós somos no tempo, com o corpo, nessa unidade indissolúvel de corpo e alma, para usar termos platônicos, de essência e aparência. Então a arte pode sim despertar reflexão intelectual. Uma arte poderosa, interessante, instigante costuma despertar o nosso pensamento, a nossa reflexão, mas isso se dá no plano da aparência sensível, ou seja, os quadros do Van Gogh, a Sinfonia do Beethoven, as palavras num romance, como Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, constituem a materialidade, a forma de aparecer de uma obra de arte, que se dá então no seu corpo, na sua matéria, no mármore para a escultura, nas tintas para a pintura, nas palavras para a literatura, e daí em diante. Então é a forma de aparecer materialmente, no plano da aparência, no tempo, e vindo junto então com um caráter que a gente poderia relacionar a essa dimensão essencial, intelectual, espiritual, tão potente que a arte pode atingir. Para que isso pudesse ser, vamos dizer assim, percebido, não só percebido, porque me parece que desde a antiguidade a questão da sensação é percebida na relação com a arte. E justamente aí estaria o seu perigo, não é? No livro 10 da República de Platão, a poesia seria perigosa do ponto de vista da filosofia, perigosa do ponto de vista da política, justamente porque pode despertar sensações passionais, pode desequilibrar a comunidade, né? Pode despertar emoções e comportamentos imprevisíveis, irracionais, o que é mais problemático, perigoso, e imorais, avessas, portanto, a uma construção estável da comunidade, tal como ela é idealizada ali no Diálogo da República por Platão. Ao longo da modernidade, se notou e se valorizou
o despertar de sentimentos prazerosos ou desprazerosos, vivificadores, estimulantes, que poderiam ser gerados pela arte, pelo belo artístico, por exemplo. E foi fundamental nesse mesmo contexto histórico, e aí a figura importantíssima para a filosofia foi Kant, ali no século XVIII, como a arte também coloca em jogo uma outra relação com o tempo, e seria preciso então reconhecer o quinhão de originalidade que uma obra de arte pode ter, justamente por não dar conta, pura e simplesmente, do que é eterno, no sentido do atemporal, não negar o tempo. A arte, na sua própria forma, acolhe a passagem do tempo, reconhece o processo histórico e pode, inclusive, tomar como tema para as suas criações assuntos que vão surgindo, fenômenos históricos, temas que vão mudando ao longo dos diferentes períodos. Então, Shakespeare, que para a gente hoje é uma referência canônica para a literatura, na época dele foi recebido com resistência. Por quê? Justamente por ser original, justamente por romper com certos padrões estéticos que vigoravam ao longo de séculos e séculos para basear a criação artística, em particular, no caso, a poesia dramática, a escrita literária destinada à representação teatral nos palcos. Então, para poder valorizar o quinhão de originalidade de Shakespeare, por exemplo, para poder elogiar a genialidade de um artista original, seria preciso acolher, no mesmo momento histórico em que se formulava a disciplina filosófica da estética, seria preciso acolher o fato de que a arte se dá no tempo, ela pode, nesse sentido, mudar a sua construção formal, contrariar até mesmo padrões estéticos, criar novas estratégias artísticas, dar conta de novas formas na medida em que ela entra em contato com novos conteúdos. O que eu quero dizer com isso? Que é preciso trazer, diz um filósofo alemão contemporâneo, com o qual eu trabalho muito, Walter Benjamin, é preciso trazer para o campo da estética a categoria do tempo. A estética não corresponde à eternidade, ou seja, os artistas atualmente, em pleno século XXI, terceiro milênio, não é isso? Não vão continuar a fazer arte, pintura, escultura, literatura, música, da mesma e exata forma que se fez ao longo de cada um dos períodos históricos. Porque há um processo de transformação, não significa que estamos num progresso na direção do melhor, senão a gente não estaria lendo Homero com tanto interesse hoje em dia. Então, não é que a arte seja submetida à categoria do progresso, não é isso. Não quer dizer que uma obra de arte hoje seja melhor do que a que foi produzida na Antiguidade, na Idade Média, no início da Modernidade, no ano passado, nada disso, mas de que a arte lida, assim, como uma criação humana, com a sensibilidade e a temporalidade que foi tão importante de ser reconhecida ali na modernidade, tanto no período do desenvolvimento da disciplina filosófica da estética, no desenvolvimento de categorias como a de originalidade e de gênio na consideração estética, e mesmo, e logo depois, um pouco depois de Kant, um contexto em que foi travada a mais feroz crítica à metafísica por Nietzsche no fim do século XIX. Então, a crítica que o Nietzsche faz à teoria metafísica de base platônica, que prezava tanto a eternidade acessível só à alma, desprezando a temporalidade na qual está inserido o corpo, essa crítica à tradição metafísica feita por Nietzsche deveria passar, então, também pela estética. Deveria passar, então, também por uma retomada do contato com a arte. Afinal de contas, a própria filosofia, me parece, com Nietzsche, não deveria ocultar as suas raízes numa cultura como a cultura grega arcaica e clássica, na qual a arte era tão importante, enquanto uma criação plástica, com características sensíveis, materiais, concretas, corpóreas,
seja na concretude, então, de um bloco de mármore para escultura, na plasticidade das tintas para pintura, nas imagens teatrais que interessam tanto ao Nietzsche, estudando a tragédia grega, por exemplo, nas palavras para a própria poesia e para a literatura. Então seria preciso reconhecer que também a filosofia tem o seu quinhão estético, assim como as obras de arte. Não são só espírito, mas são corpo, não são só essência ideal, mas são aparência, elas aparecem. E assim também o texto filosófico. Ele não chega para a gente estudando aqui nos cursos de filosofia, né, na graduação, por exemplo, de filosofia, não chega para a gente uma ideia como uma nuvenzinha abstrata do pensamento. O que chega para a gente é um texto. E o que a gente faz, em grande medida, pelo menos é assim que eu enxergo, é interpretar textos. É destrinchar conceitos que são palavras, estruturas frasais que criam, então, um sentido, uma semântica, que colocam em jogo imagens metafóricas. Então, talvez a filosofia, essa é a proposta nietzschiana, esteja mais próxima daquelas obras de arte que lá na matriz do desenvolvimento da estrutura metafísica com Platão havia sido condenada justamente por ser aparência, por despertar paixões, por evocar os sentidos. Também a filosofia tem a sua plasticidade, tem a sua construção literária, tem a sua forma na aparência. Então, reconhecendo isso, me parece que é um caminho interessante para a gente pensar os próprios textos filosóficos como obras, criações que merecem atenção tanto no seu quinhão teórico, conceitual, evidentemente que sim, né, nas ideias abstratas que estão sendo formuladas e pensadas ali, mas merecem também a nossa atenção pelo fato de que são construções. O texto é uma construção. Tem, essa palavra me evoca muito Nietzsche nesse contexto, tem plasticidade, tem imagem, tem concretude. É por meio de palavras, de imagens e de metáforas, portanto, que os filósofos, e a gente se surpreende olhando para toda a tradição e podendo lê-la dessa forma, tem as suas imagens e os seus estilos de escrita tão variados. Para concluir, a gente pode pensar nos diálogos de Platão, a gente pode pensar nas confissões de Santo Agostinho, nas meditações de Descartes, no sistema gigantesco representado por Kant, por Hegel na modernidade, nos ensaios, nas metáforas, nos aforismos do Nietzsche, nos fragmentos mais vanguardistas, mais modernistas, de pensadores, seja do primeiro romantismo, seja já ali no início do século XX, e nos ensaios, como é o caso da escrita do Walter Benjamin. Ensaio deixa mais claro, na sua própria proposta de forma de escrita, que é uma construção que ensaia tratar de certos temas, que se arrisca em certos caminhos, que se desvia por tantas veredas e que não esgota, não totaliza, não eterniza um único campo conceitual para se tratar um assunto.